Olá, seja muito bem-vindo a este canal. E neste vídeo falaremos sobre as diferenças entre o rei Saul e o rei Davi. Isso segundo a Bíblia. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo. Saul e Davi foram os dois primeiros reis de Israel. Ambos eram homens humildes e fiéis quando foram escolhidos. Ambos reinaram bem no princípio, porém ambos pecaram. E neste vídeo falaremos sobre as principais diferenças entre o rei Saul e o rei Davi. Rei Saul. Devido à exigência do povo, o Senhor selecionou um rei para Israel. Ele escolheu Saul, um homem belo de uma família militar. Saul, que estava procurando as jumentas extraviadas de seu pai, quando Samuel o ungiu, ficou perplexo. Sua timidez fez-o esconder-se quando sua escolha foi anunciada publicamente. Ele certamente não estava procurando glória pessoal. Saul reinou bem no princípio, mas gradualmente sua autoconfiança cresceu e sua confiança no Senhor diminuiu. Em 1 Samuel, no capítulo 15, o Senhor ordenou que Saul e seu exército conquistassem os amalequitas, uma nação que tinha atacado erradamente Israel séculos antes. Deus ordenou que os amalequitas fossem exterminados. Nada deveria ser poupado. Porém, em vez disso, Saul poupou o rei e os melhores animais, agindo assim contra a ordem do Senhor. Deus então disse a Samuel que fosse falar com Saul, que estava erigindo um monumento a si mesmo. Quando Samuel se aproximou, Saul abriu a boca. Bendito sejas tu do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Ele parecia muito ansioso para assegurar Samuel de que a ordem tinha sido cumprida. Samuel respondeu perguntando pelo som de bois mungindo e ovelhas balindo. Saul então defendeu-se. Ele explicou que era o povo que tinha poupado os animais. Ele raciocinou que isso era por uma boa causa, sacrificar ao Senhor. Ele tentou afastar a culpa e dar desculpas pela sua desobediência. Samuel repreendeu Saul, constatando sua primitiva humildade com a vontade própria e o orgulho que ele então estava demonstrando. Saul endureceu seu coração. Ele reiterou suas desculpas, alegando que tinha de fato obedecido ao Senhor. Ele insistiu que não era sua culpa, uma vez que o povo é que tinha poupado os animais e que tudo afinal era para sacrificar. A consciência de Saul era impenetrável. Mais tarde, Saul recitaria a palavra pequei, mas somente porque ele queria que Samuel voltasse e o honrasse diante do povo, não porque estivesse arrependido de fato. Como resultado do coração impenitente de Saul, Deus afastou seu espírito de Saul, e o espírito mau entrou nele. Daí em diante, a vida de Saul foi torturada e arruinada pela culpa. Ele se tornou paranoico, suspeitando de seu genro Davi e tramando matá-lo. Ele assassinou 85 sacerdotes de Deus e resolveu consultar uma feiticeira. E finalmente ele se suicidou. Davi. Como Saul, Davi era humilde e justo quando foi escolhido para ser rei. Ele se tornou um governante popular e capaz, abençoado com vitórias militares e prosperidade. Infelizmente, o pecado entrou. Davi viu Batseba, a mulher de um vizinho, enquanto ela se banhava. Inflamado pela cobiça, Davi indagou a respeito dela e soube que ela era a esposa de um dos seus mais condecorados soldados. Ele convidou-a ao palácio e cometeram adultério. Depois ela voltou para casa. Batseba engravidou e mandou avisar Davi que ele era o pai. Em vez de admitir seu pecado, Davi chamou o esposo dela, Urias da batalha. Ele disse que fosse para casa. Davi queria fazer com que a criança parecesse legítima. Por respeito aos seus camaradas, Urias se recusou a passar a noite com sua esposa.
Frustrado, Davi enviou um recado, pela própria mão de Urias, para o comandante do exército, Joabe, para mantê-lo na frente da batalha e então retirar-se dele. Deste modo, Urias foi assassinado e Davi tomou Batseba como sua esposa. O profeta Natã foi a Davi e o condenou por seu pecado. Ele advertiu a Davi que ele tinha cometido tanto adultério como assassinato e que o Senhor o puniria severamente. A criança morreria, a espada nunca se afastaria de sua família e as suas próprias concubinas seriam violadas à vista de todos. Até este ponto, Saul e Davi eram iguais, ambos pecaram. Um profeta foi enviado a cada um deles para condená-los pelo seu pecado. Ambos os profetas, Samuel e Natã, anunciaram o julgamento contra eles. É aqui que a diferença entre os dois homens pode ser vista. Saul tentou desculpar-se e afastar a culpa. Davi, porém, disse: pequei contra o Senhor, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Ele implorou perdão e restauração de sua relação com o Senhor. Portanto, Deus perdoou a Davi. A vida posterior de Saul foi atormentada pela culpa, levando-o a paranoia, ciúmes e depressão. Seu reinado, começado tão esperançoso, terminou em suicídio. Davi, por outro lado, ainda que enfrentasse terríveis consequências de seu pecado, como a morte da criança, a discórdia na família e o estupro de suas concubinas, foi purificado de sua culpa e não foi atormentado pelos distúrbios mentais, como Saul. Ainda que mortificado pelo horror de seu pecado, ele continuou a ter amizade com Deus e a servi-lo fielmente.